Algumas vezes a Nintendo lembra que ela possui IPs esquecidas, abandonadas, e quando isso acontece, todo mundo só tem a ganhar. E foi o caso de Famicom Detective Club, os jogos de investigação point and click que foram lançados para o Famicom Disk System e ficaram perdidos todo esse tempo apenas no Japão para serem revividos agora no Nintendo Switch. Esse retorno aconteceu em 2 remakes, 2 episódios, The Missing Earth e The Girl Who Stands Behind. O primeiro apresenta um assassinato em uma mansão, e o protagonista é um assistente de detetive que perdeu a memória. Você então precisa investigar a morte de uma garota chamada Kiko Ayashiro e os mistérios envolvendo o vilarejo onde a propriedade está localizada, que diz que os mortos voltarão para matar quem tentar roubar os tesouros da família Ayashiro. O estilo visual, com traços de anime, ou ainda mais especificamente com traços de mangá, uma vez que as imagens dos personagens estão sempre estáticas durante as conversas, difere bastante da direção dos jogos originais e traz modernidade e identidade aos episódios, mesmo que sejam remakes de projetos pré-existentes. As artes novas, as artes dos jogos novos, elas são muito bonitas e os personagens são muito distintos, o que cria uma identidade própria para o jogo, cria uma vida, um frescor, uma novidade para esses episódios da franquia. E a segunda história, ela se passa 3 anos antes, ela é um prequel da primeira, e você é um garoto de 15 anos que fugiu do orfanato para procurar os pais. Um detetive local te oferece moradia e alimentação em troca da sua ajuda como assistente, para investigar casos em sua agência. E o seu primeiro caso é o assassinato da jovem Yoko Kojima, que foi assassinada na escola onde estudava, e a sua morte está relacionada com uma lenda local que diz que outra garota, que também foi morta na escola, aparece atrás de outros estudantes e seu trabalho é descobrir a relação entre os 2 casos. Então, no caso, o nome do jogo, The Girl Who Stands Behind, é literalmente a garota que para atrás de você. Sempre que você vê essa assombração, ela está atrás de alguém e provavelmente essa pessoa vai morrer. Um ponto negativo desses remakes é que existem muitos loopings de opções durante as conversas e investigações que não podem ser ignorados e precisam ser esgotados até o final para que a história prossiga. E isso acaba tornando cansativo um gameplay que já é truncado por conta própria. O gameplay do point and click, que já é um gameplay parado, que já é um gameplay com um pace um pouco mais complicado, fica ainda mais complicado com esses loopings que o jogo cria e te obriga a viver. Mas a grande surpresa veio com o terceiro jogo, Emil, The Smiling Man, Famicom Detective Club, que é um jogo novo da série, um jogo inédito, que foi anunciado em torno de mistério. A Nintendo fez todo um drama em cima do anúncio. Achamos que seria um jogo novo de terror, alguma coisa para o novo console, mas a gente estava sonhando muito alto e acabou se tornando um jogo da série Famicom Detective Club, que ao mesmo tempo que era uma decepção, porque a gente estava esperando algo um pouco maior, não chega a ser, porque é muito legal ver ela fazendo um jogo novo nessa IP e levando pra frente uma série de point and click muito interessante que ela tem. E o novo episódio gira em torno do assassinato de um garoto do ensino médio, e a sua morte está relacionada com a lenda de um assassino que utiliza um saco de papel na cabeça, porque este rapaz que foi morto, ele é encontrado com um saco de papel na cabeça, com um sorriso desenhado no papel. E mais uma vez a investigação se torna interessante através dos personagens. O grande trunfo dos 3 jogos da série Famicom Detective Club são seus personagens e os segredos que eles guardam. O formato de gameplay do point and click, ele pode se tornar bem cansativo durante as investigações. Os jogos se tornam longos, talvez até um pouco mais do que precisava, um pouco mais do que merecia, e a forma como o jogo te obriga a repetir essas ações que eu já mencionei anteriormente, ela se perpetua nos 3 episódios, e alguns diálogos eles precisam ser esgotados e até repetidos. Você tem que repetir perguntas para alguns personagens para você poder seguir em frente na investigação, e isso pode ser frustrante até para quem já está habituado com o estilo de gameplay do point and click. Mas no final, o resultado vale muito a pena, porque você vai viver algumas das histórias mais interessantes dentro do escopo de jogo de investigação e dentro do escopo de point and click.
e pela possibilidade que você tem de criar uma lista de suspeitos à medida que você conversa com os personagens e descartando-os pelo caminho enquanto as provas e os álibis vão surgindo. O Famicom Detective Club mistura com muito cuidado um gameplay com ritmo mais lento, com histórias intensas e cheio de reviravolta, que sabe o que está fazendo ao se sustentar na personalidade forte dos envolvidos em todos os mistérios, tanto dos personagens que você investiga, quanto do personagem que você controla e dos personagens que estão do seu lado, que estão te dando dicas, que estão te ajudando, que no caso que você não vai investigar eles, fazendo com que o gênero ganhe um respiro novo, um ar de novidade, em uma indústria que preza pelo realismo, pela intensidade, pelo imediatismo, e a Nintendo sabe como entregar algo diferente, fora da curva, algo que a gente não estava esperando, sempre na contramão do hype, do que se quer, do que se espera da empresa. A dublagem completa de todos os diálogos aumenta a imersão. A dublagem ela está em japonês, mas ela vai aumentar a imersão e a intensidade com que esses personagens estão vivendo essa história e a conexão que você vai criar com eles. Só é uma pena que a Nintendo Brasil não se deu ao trabalho de localizar esse jogo, porque ela está localizando todos os jogos novos, ela está pulando remasters e remakes, mas alguns jogos passaram despercebidos nessa aventura. Emuel é um jogo novo, a gente entende que não teve a localização dos dois primeiros, porque eles estavam na categoria remakes, mas Emuel está na categoria de jogo novo, jogo inédito, e ele não foi localizado, tem muito diálogo, você vai ter que ler tudo em inglês, então para quem não entende inglês, não tem uma proficiência em inglês, esses jogos vão ter que ficar de fora, porque você vai ter que ler e entender as conversas para você chegar num resultado, para você entender o que está acontecendo com a história e para você conseguir um suspeito. Então dessa vez, infelizmente, não é um jogo para todo mundo. Seria muito mais interessante se os jogos estivessem localizados em português e a gente pudesse viver esse mistério na nossa língua. Mas de qualquer forma, são 3 jogos muito interessantes, são 3 jogos muito inteligentes e é muito legal ver a Nintendo revivendo uma franquia point and click e esperamos por novos jogos, novas aventuras desse lote Famicom Detective Club no próximo console e quem sabe localizações, updates, versões melhoradas e com novas opções de idioma, e o português pode entrar neles no novo console, que muito provavelmente vai ser lançado ano que vem. Brainwave recycle, got hike, collect, select, show me your best set, crystal blisters, it's all over now, Psycho Cane, Yusuke, not anymore, candy canes.